um trabalho que eu vou fazer também. Agora sim, provavelmente vocês vão estar vendo meu slide já fechado aqui na tela, certo? Possivelmente sim, agora eu estou vendo que está aparecendo para vocês também. Senhores, na live de hoje, até ontem eu falei para vocês a questão da projeção ortogonal de um prisma, né, com uma caixinha de fósforo. Só que nem sempre, na verdade, não vai ser peças tão simples assim que nós vamos executar as projeções ortográficas aí nos sistemas, né, das empresas. Vão ser peças que vão apresentar rasgos, furos, espigas, algumas partes arredondadas, partes arredondadas, canais arredondados, né? Tipo esse aqui que eu vou... Esse aqui é um canal arredondado, então a gente vai ter umas espigas com rebaixo quadrado, superfície plana. Daí a gente já começa a pegar a malícia de representação de peça lá em desenho mecânico, né? Que tem toda uma técnica para você representar partes rebaixadas aqui em superfície plana. E essa é a estratégia que eu vou tratar com vocês hoje. Eu vou pegar um pouquinho sobre esse assunto aqui, né? De projeção ortográfica. Daí eu já vou começar a encaminhar vocês para esses elementos especiais e a gente vai treinar um pouquinho em relação a isso. Beleza? Passar mais um pouquinho, olha, aqui eu trago para vocês um monte de exemplo, né? De peças que apresentam, por exemplo, um canal aqui, um canal quadrado, um furo, né? Aqui eu tenho um rebaixo redondo, uma parte arredondada, né? Desse olhar, tá? Aqui eu tenho uma guia, mas vocês podem ver uma guia com formato trapezoidal para dentro. Aqui é uma outra guia com formato retangular. Aí por aí vai, né? Tem várias peças, um eixo aqui com rebaixo quadrado nessa ponta, né? Ou retangular. Medir corretamente que a gente saber. Aqui eu tenho um apoio, aqui eu tenho um mancal, aqui eu tenho outro eixo, assim, aí já no caso com a parte quadrada, um rebaixo arredondado e um furo, né? Enfim, então são peças desse modelo, dessas características mais complexas que nós vamos estudar. Além de que eu vou aproveitar também a live de hoje para poder iniciar um assunto com vocês que são os tipos de linhas. Eu já venho comentando algumas, que a gente já vem usando, na verdade. Então hoje eu vou entrar com alguns novos tipos de linhas e eu vou fazer alguns comentários sobre eles também. Tá bom, pessoal? Vou passar mais umazinha aqui. Eu vou começar essa brincadeira aqui, falando da representação de peças com elementos diversos e a utilização da linha traço, ponto, traço, tá bom? E eu vou começar aqui, ó. Só um segundinho, rapidinho, só mais um pouquinho aqui. Deixa eu puxar uma outra tela aqui para vocês. Vou botar minha telinha aqui no cantinho de menus para poder ocupar menos espaço na tela. E já vou subir o arquivo aqui agora, para a gente começar bem. Voltado aqui de onde estava, né, das figuras que estava falando para vocês. Só puxando aqui as imagens com essas figuras aqui dos paralelos oblíquos que eu estava, né, querendo tratar com vocês. Passar um pouquinho. Então, gente, só para a gente dar continuidade aqui ao assunto agora, deixa eu fazer a transição aqui para vocês. Então, só para a gente dar continuidade ao assunto agora, pessoal, que eu vou abordar com vocês, vale ressaltar que essas linhas, esses tipos de linhas, símbolos, indicações de escritas, eles são normalizados e a norma que rege esse conteúdo é a NBR 8403. Então, assim, em cada momento, em cada situação dessa que eu vou falar com vocês, eu vou apresentar as linhas novas que nós vamos utilizar em cada momento do nosso projeto, tá? Vou passar mais umazinha aqui, ó. Ah, mais uma coisinha antes de eu passar. Essa aqui é uma observação que eu deixei bem destacada para eu lembrar isso para vocês. É muito importante que, no término dessa aula, eu vou subir ela para o YouTube. Vocês peguem lá no YouTube essa aula, tá bom? Ou lá no grupo, quem já estiver no grupo das minhas mentorias, que vocês peguem essa aula lá comigo e os exercícios que eu vou colocar lá para praticar. Vou botar bastante exercício, vai valer a pena, eu garanto isso para vocês, tá? Passando mais um pouquinho, pretendo abordar nessa aula aqui, ó, projeção ortográfica de modelos com elementos paralelos, projeção ortográfica de modelos com elementos oblíquos, né? Eu vou fazer uma ressalva, vou lembrar vocês o que é um elemento oblíquo, tá? E eu vou apresentar para vocês vários exemplos de peças e suas respectivas vistas ortográficas. Essa que é a minha estratégia. Então, passando mais uma aqui, ó. Começando pela projeção ortográfica de modelos com elementos paralelos, tá? Pessoal, eu vou tomar esse prisma aqui como exemplo, eu já venho usando ele aqui anteriormente nas aulas.
porque tudo que eu tomo como exemplo nele é para explicação, para a gente poder enxergar de forma até fácil, facilitada aí, para poder vocês absorverem bem. Depois eu evoluo as peças que eu vou trabalhar com vocês, tá? Eu vou tomar esse prisma aqui como exemplo. De antemão, eu já adianto para vocês que se eu estivesse desenhando a perspectiva isométrica dele, essas arestas aqui que eu estou passando o mouse agora, vocês estão acompanhando, essas arestas aqui, elas seriam enegrecidas com lápis 2B, tá? E o tipo de linha que eu utilizo para fazer esse tipo de desenho é a linha grossa e contínua. Então, se a gente for falar dos tipos de linha, vai ter um momento que eu vou tratar exclusivamente dos tipos de linha com vocês, mas eu já vou dando a introdução agora. A partir de agora eu já vou fazer isso. Então, se eu for falar do tipo de linha que eu vou usar nessa peça, eu uso uma linha grossa e contínua, beleza? Agora, se eu me posicionar, e só fazendo uma ressalva ontem ainda, porque daqui que eu vou avançar. Se eu me posicionar aqui, ó, a ABNT ela orienta que a gente tome essa parte aqui da peça como vista frontal. Se eu me posicionar na vista frontal e me afastar ao infinito, o que eu enxergo, né, é a parte da frente da peça, é a vista frontal. Agora, se eu, por exemplo, me posicionar por cima da peça e me afastar ao infinito, eu enxergo só essa parte e só essa parte aqui, ó. Essa parte inclinada aqui, essa parte em pé, vertical e a face, quando eu estou em cima dela, eu não enxergo, né? É a mesma coisa que eu usei o exemplo que eu usei ontem para poder explicar sobre esse entendimento. Se você pegar o Google Earth, né, que é um aplicativo que a gente olha os mapas das ruas, numa rua que você sabe que tem um declive, que tem uma montanha ali, que tem uma situação, se você olhar bem de cima, você não consegue perceber, você vai ver uma linha reta, vai ver uma rua reta, né? Por quê? Porque quando você se afasta ao infinito, o aspecto de rampa, o aspecto de chanfre, ele some, né? E isso faz referência àqueles conhecimentos que eu falei com vocês sobre linhas oblíquas, né? Lembra que eu falei sobre linha oblíqua, que uma reta, quando ela é oblíqua, ela vai ter uma deformação em relação ao plano horizontal? Cheguei a mencionar isso com vocês. Então, faz parte de uma linha oblíqua. O que eu quero dizer aqui, na prática? Quando eu me posiciono em cima da peça, tá? E me afasto ao infinito, eu enxergo só essas partes aqui, ó. Essa e essa. E o mesmo acontece na lateral esquerda. Se eu me posicionar aqui na lateral esquerda da peça, me afastar ao infinito, o máximo que eu consigo ver é isso e isso. Eu não consigo ver essa superfície e nem essa daqui, entendeu? Então, assim, o que eu tô querendo dizer para vocês é que eu me posiciono de tal maneira que eu só enxergue aquelas faces de referência quando eu estiver avaliando, seja a vista frontal, seja a vista superior, ou seja a vista lateral esquerda, tá? Então, assim, desse prisma rebaixado que eu trouxe para vocês, as 3 projeções ortográficas, aqui está o modelo, plano de projeção vertical, que eu falei ontem, plano de projeção horizontal e o plano de projeção lateral. Eu tenho o modelo, aqui eu tenho a representação do modelo no fundo, aqui eu tenho a representação do modelo em vista superior no plano horizontal, e aqui eu tenho a representação da parte da lateral esquerda do meu modelo no plano lateral esquerdo aqui, no plano lateral direito, desculpa, né? Aí eu tenho a representação do lado esquerdo dele, sendo aqui. Essas linhas projetantes, deixa eu passar mais um exemplo para vocês perceberem, ó. Essas linhas projetantes e esse plano de projeção, depois de rebatido, que eu falei sobre rebater isso ontem, elas somem, né? E vai ficar só a sua perspectiva isométrica e o seu desenho técnico, como vocês podem observar. Tá bom? Passando mais um pouquinho aqui. Agora uma observação muito importante, né? Quando eu digo para vocês que eu me afasto ao infinito da peça, uma setinha escrita aqui, ó, de cima, ou o VS, né, vista superior, aí difere, depende mais do programador, depende mais do projetista que está desenvolvendo isso aqui. Então, uma simples setinha e a letra que simboliza para mim um VS já indica para mim que é a vista superior. Uma simples setinha e um VF aqui já indica para mim que é a vista de frente, né? E uma simples setinha e um VL já indica para mim que é uma vista lateral, esse pedaço e esse pedaço. 2 observações aí importantes para vocês, tá bom? E outra coisa, como eu já venho falando também, as linhas projetantes auxiliares, elas não continuam no nosso projeto. Nem essas linhas e nem as linhas do plano de projeção. A gente deve apagar essas linhas no final do desenvolvimento da nossa peça, né? De modo que o plano de projeção, por exemplo, quando ele é rebatido, as linhas do plano de projeção também somem, as linhas auxiliares também somem, né? Aqui eu já mostro elas sem as linhas auxiliares, e aqui eu já mostro o desenho técnico também sem o plano de projeção. Aí elas ficam todas representadas no mesmo plano, tá? Que é a nossa folha, pode ser a 3, pode ser a 4. Elas vão ficar todas representadas no nosso plano. Aí eu faço uma pausa aqui agora. Pessoal, quando vocês pegarem um projeto na empresa,
é comum vocês já pegarem o projeto com as vistas ortográficas. Dificilmente vocês vão pegar um projeto que tenha a perspectiva isométrica. Pode ter? Pode, claro que pode. Depende muito do projetista, do quanto ele quer facilitar a leitura, mas no geral já subentende-se que o profissional ele precisa saber bater o olho nas vistas e entender o que ele está lendo. E outra coisa, quando você bate o olho no seu projeto e enxerga a vista frontal, é automático. Parte do profissional, isso é automático. Ele já olhar para baixo caçando a vista superior. No caso lá de Portugal, o pessoal que me acompanha, né, é olhar para cima para procurar a vista superior. Mas isso é automático. Ele tem que bater o olho no projeto, ele já vai procurar, independente do afastamento das vistas. O que pode acontecer às vezes é um efeito que a gente chama de supressão de vistas, né? Que é você retirar uma vista com a informação repetida. Por exemplo, vamos tomar um exemplo bem tosco para poder explicar isso. Se eu for representar a vista frontal e a superior de um eixo, é a mesma vista, né, praticamente. O eixo é redondo, né? Então, se eu olho ele de frente e olho ele de cima, o que eu vou enxergar é a mesma coisa. Então, você pode suprimir uma vista ali, botar só a vista frontal dele, né? É isso que eu quero dizer. Mas fora isso aí, é nessa ordem que vocês vão encontrar as vistas ortográficas aí nos seus projetos, nas suas folhas, né? Tá? Antes de eu avançar um pouquinho, só ver se tem alguma pergunta. Alguma coisa interessante pra gente. Mais gente que dando, ó, Carlos dando boa noite. Já acertou essa questão, Carlos, da imagem? Já estão enxergando aqui, ó. Maria Júlia voltou aqui com a gente. Seja bem-vinda, minha querida. Se tiver algum problema de imagem aqui, vocês me dão um toquezinho que eu ajusto aqui, tá bom? Eu tive um probleminha no começo com o programa, né? Mas agora acho que já tá tudo certo. Perfeito. Continuando aqui, gente. Deixa eu puxar mais pra cá agora o comando pra tela de cá. Aí. Continuando aqui, gente, mostrei uma peça simples, né? Mas aí o aluno pode, como vocês que não são necessariamente um aluno que está aprendendo do zero, né? Vocês já têm vivência na área, já têm contato com desenhos, na maioria dos casos. Eu me lembro que eu conversei com a Maria Júlia há pouco tempo e ela falou, não, professor, já estudei, já tenho experiência, mas eu queria continuar estudando. Aí eu convidei ela para fazer parte com a gente aqui da nossa mentoria, né? Então você já tem uma certa noção, mas vamos supor que eu estou pegando o camarada do zero, né? Então, se eu, por exemplo, observo a minha perspectiva isométrica, uma boa prática que dá para a gente poder também desenvolver essa questão de enxergar com muita facilidade as vistas é atribuir letras, né? Nesse caso aqui do isométrico, olha, no que é vista frontal, eu atribuí a letra A. No que é vista superior, ou seja, as partes de cima da peça, eu botei a letra I, G, E e C. E no que é vista lateral esquerda, eu coloquei a letra B, a letra D, a letra F, a letra H. Observem bem essas letras aqui, ó. Isso vai fazer muito sentido agora. Então, se eu olho a parte da frente dessa escada, ó, se eu olho a parte da frente dela, eu enxergo isso aqui, ó. E eu já sei, olha que legal, eu já sei que aqui eu tenho a vista na posição H, a vista na posição F, a vista na posição D e a vista na posição B, né? Ficou bem parecido aqui. E a gente pode tirar a prova real aqui, ó. Posição H, posição F, posição D, posição B. Isso já liga um alerta na gente. O que eu quero dizer? Se eu estou vendo a vista frontal aqui, e eu estou vendo essas letras sendo atribuídas em cada uma dessa parte aqui, eu já sei que essa parte da minha vista frontal, eu estou me referenciando a essa parte vertical da perspectiva isométrica, como vocês podem observar. E se eu imaginar eu pegando ela, arrancando da folha e tombando ela para o lado direito, que aí vocês têm a vista lateral esquerda, elas ficam visíveis para a gente, né? Olha a letra H aqui, a letra F, a letra D, a letra B. Aí foi o que eu falei ontem para vocês. Eu falei que as vistas elas têm que ficar alinhadas entre si, né? Então, olha, por exemplo, se eu estivesse desenhando essa escada, bastava eu colocar a régua apoiada aqui, ó, que eu já chegaria nesse traço aqui também, sem precisar ficar medindo ali milímetro por milímetro, né? Era só apoiar a régua aqui e riscar aqui. Se eu estivesse desenhando aqui agora, ó, era só apoiar a régua aqui e riscar aqui. Nesse mesmo caso, era só apoiar aqui e riscar aqui. Por quê? Porque as vistas elas ficam alinhadas entre si. Essa é uma grande sacada que quem está desenvolvendo o projeto à mão livre ganha, ó, velocidade na execução do projeto. Ah, professor, mas eu trabalho só com AutoCAD. No AutoCAD essa sacada também serve? Claro. Se você pegar aqui, ó, aqui virou uma interseção, né? Lá no AutoCAD você aciona a interseção no finalzinho do módulo. Eu vou fazer um brainstorm aqui com vocês sobre o AutoCAD também. Você aciona a interseção aqui, puxa uma linha reta de módulo que ela vem e atravessa essa peça aqui e você morre a linha aqui. Depois você chama o comando aparar e apara os excessos de linha, né? Pronto, você já tem aqui a parte traçada certinha do seu degrau da escada, né? Então a linha de raciocínio se aplica tanto para desenho manual, tanto quanto para desenho em computador. Beleza, pessoal? E o mesmo aqui na vista superior. Se eu tombar essa peça para baixo, eu tenho a letra C,
a letra E, a letra G e a letra I, que eu vejo elas aqui, ó. I, a parte de cima, G, a parte de cima, letra E e a letra C, que também fazem parte da parte de cima. Conclusão. Se vocês maldarem o que eu estou falando agora, ó, perceba que na vista superior eu só enxergo a parte de cima. Olha quem é a parte de cima. I, G, E e C. Eu só visualizo a parte de cima. O mesmo raciocínio acontece aqui na minha vista lateral esquerda. Eu só visualizo as partes do lado esquerdo que aparecem para mim. E o mesmo na vista frontal, que eu só visualizo essa parte que representa a vista frontal. Esse é o grande X da questão da perspectiva isométrica. Tá bom? Passar mais um pouquinho. O mesmo, gente, a gente pode aplicar no dado. Olha, professor, eu ainda não entendi. Vamos para a técnica do dado, então, para a gente entender melhor. Plano de projeção vertical, plano de projeção horizontal, plano de projeção lateral. E o meu modelo aqui no meio, como vocês podem observar. Coloquei aqui, ó, o lado 2 do dado, lado 1 do dado e o lado 3. Olha, aqui é a vista frontal, que eu já falei para vocês, a ABNT pede que a gente considere isso aqui como vista frontal naturalmente. Eu posso mudar? Posso, com alguns quesitos. Mas naturalmente, ela pede que eu considere isso aqui como vista frontal. Vista frontal eu rebato no plano vertical aqui atrás. Olha a vista frontal. Vista superior, a parte de cima do dado, eu rebato aqui embaixo como vista superior. E olha as duas bolinhas da parte de cima. E a vista lateral esquerda, eu rebato aqui no plano lateral esquerdo com as 3 bolinhas. Olha a vista lateral esquerda aqui. Ó. Se eu abrir agora, rebater o plano de projeção e alinhar todas com a vista frontal, fica dessa maneira. Mas como eu falei com vocês, o plano de projeção ele não é desenhado. Fica então dessa maneira aqui. Ó. Beleza? Passando mais uma aqui, ver se está todo mundo ok comigo. Sidney chegou agora. Então, Silva, né? Falei Sidney, mas é Silva. Ô Maria, boa. A gente, realmente o manual, depois que a gente pega o jeito, fica perfeito aí pra gente. A gente pega uma... fica gostoso, você começa a fazer, começa a dar certo, você vai desenhando. Nossa, eu já desenhei N desenhos na minha vida manualmente. E tem uma hora que você não quer nem parar mais, né? Mas vale a pena também a gente pegar as técnicas. Eu não sei se na sua formação você já fez a questão do AutoCAD ou do SolidWorks, mas vale a pena, sabe? Vou passar mais um pouquinho aqui. Já estou na tela, já está aparecendo para vocês, beleza. Pessoal, agora eu vou apresentar para vocês uma peça um pouquinho mais complexa do que eu apresentei até agora. E essa peça, ela apresenta uma linha nova que eu ainda não comentei com vocês. Comentei assim, superficialmente, né? Que é a linha tracejada. Aí o cara lá atrás, professor, pelo amor de Deus, por que aparece a linha tracejada pra gente? Vamos lá. Vamos tomar esse prisma aqui. Isso era um prisma retangular, observem bem, que sofreu um rebaixo aqui no meio, como vocês podem observar. Já vou ressaltar para vocês o seguinte. Todo o meu desenho isométrico, ele é feito com lápis 2B, enegrecido, para dar aquele destaque aqui no meu projeto, na minha perspectiva isométrica, tá? Vamos por partes. No entanto, gente, se vocês observarem bem, aqui eu tenho um rebaixo. E esse rebaixo, ele não fica visível em todas as vistas, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Ele não fica visível em todas as vistas. Já vou ligar o alerta em vocês. Se ele não fica visível em todas as vistas, é uma informação que eu preciso passar de uma forma ou de outra. E agora que nós vamos treinar isso aí, como passar uma informação que não é visível. Passando um pouquinho. Então vamos pegar primeiro o que é visível, que é a vista frontal, né? Então se eu olhar a parte de frente desse prisma aqui, que vocês estão vendo, ó, com esse rebaixo no meio, eu enxergo isso daqui, feito com lápis 2B, tua linha projetante, me leva até o plano de projeção, o plano vertical, e eu faço aqui a vista frontal, ó. Essa seria a vista de frente dessa peça. Se eu for olhar ele de cima, me afastar aqui ao infinito por cima, ó, olha o que eu falei da setinha, eu não vou ficar desenhando o observador aqui toda hora, né? Uma setinha e um VS aqui. Se eu for olhar de cima, eu enxergo ele aqui no plano horizontal, certo? E eu enxergo com muita clareza todas as arestas da minha peça. Essa aresta, a aresta do rebaixo. Professor, o que é aresta mesmo? Aresta é a linha que faz o contorno da peça, né? Isso é uma aresta. Então eu enxergo a aresta do rebaixo, tá vendo? E eu enxergo essa outra aresta também do lado de cá. Agora, se eu olho do lado esquerdo, eu me posiciono aqui, ó. Eu tô aqui, vista lateral esquerda, e eu tô olhando para cá, certo? Eu tenho esse rebaixo, olhando daqui, eu tenho esse rebaixo que eu não vejo, mas eu sei que ele existe. Qual é a alternativa para eu resolver isso? Na altura do rebaixo, eu vou e coloco uma linha tracejada feita a lapiseira, ela é mais clara.
Pode ser a lapiseira 07. Ah, pessoal, mas eu só comprei a 05. O senhor falou que não precisava da 07. Tem problema, pessoal? Não, não tem. Se a gente fosse botar lá pelas normas da BNT, a gente faria aqui com a lapiseira 07. Tá bom? Aí você faria aqui, deixa eu só voltar um pouquinho que passou. Você faria a linha tracejada na altura do rebaixo, para indicar para quem está lendo o desenho que ali existe uma informação que ele não está vendo. Mas ele precisa saber que existe. Então, basicamente, é isso aqui que eu tenho. Ó. O modelo, plano de projeção, com as vistas já nos planos. Eu rebati o plano, tirei o plano de projeção, ficou só o modelo. Vista frontal, vista superior. Agora eu imagino eu tombando aqui, ó. Eu tombando a vista frontal para o lado direito, ó, tombei, eu enxergo essa parte de trás aqui, ó. Eu enxergo ela aqui. E aqui existe uma linha tracejada, que está marcando aqui a altura do rebaixo. Pessoal, deixa eu falar uma coisa com vocês que é muito importante. Ô professor, para eu fazer essa linha tracejada aqui, eu tenho que botar a régua e medir a altura do rebaixo? Vou ressaltar para vocês. Se eu colocar uma régua aqui, ó, conectada, apoiada aqui, essa régua já vai me dar a altura certinho, porque as vistas estão alinhadas entre si. Então ela já vai me dar a altura certinho daqui até aqui. É só apoiar a régua aqui e traçar a linha tracejada aqui. Agora observe o seguinte, façam os traços com os mesmos tamanhos um do outro, né? Os mesmos espaçamentos, para manter o seu desenho bonitinho, aquela coisa bem tracejada, tá? Tá certo que nós estamos aqui em imersão em desenho técnico, né? Daqui a pouco a gente vai ter ferramenta computacional, tudo isso aí é muito automático. Mas enquanto não, essa é a dica que eu dou para vocês. Desenho manual, tentem fazer sempre bem proporcional aí nos exercícios que eu já vou liberar da aula de hoje também. Beleza? E, pessoal, agora o prisma com rebaixos e rasgos, né? Eu tenho esse prisma aqui que ele tem, ó, um sucessível rebaixo, tanto desse lado, tanto quanto desse lado. Sucessíveis rebaixos, né? E aqui eu tenho um rasgo que atravessa a peça, que também pode ser considerado um rebaixo, né? Porque não está fechado, e atravessa a peça de ponta a ponta. Professor, o que muda nas vistas desse modelo? Não muda muita coisa não, mas aqui eu vou soltar uma outra informação importante. Olha, a vista frontal se repete, como vocês podem observar aqui, tá bom? Eu olho ela de frente, imagino o meu plano de projeção e desenho só o que eu enxergo de frente. A vista superior, eu olho ela por cima, eu enxergo isso, eu enxergo isso. Eu enxergo o rasgo, eu enxergo essa parte superior e essa parte. Então fica dessa maneira aqui, ó. Pô, professor, mas eu não consigo ver a diferença de nível. É aquela velha história. Imagina que você está olhando o Google Earth aí, o mapa da sua cidade, aonde tem descida, onde tem subida, lá de cima. Você consegue perceber essa descida e essa subida? Não consegue. A mesma coisa acontece no desenho técnico. Você não consegue perceber esse desnível olhando a peça de cima. Né? Então você vai ver lá dessa maneira. Quem vai te falar que é um desnível ali é a vista frontal. Aí eu tenho a vista superior, já a vista lateral esquerda, eu enxergo isso. Aqui tem uma informação que eu não vejo, mas eu sei que existe. Então deveria ter um tracejado. Aí vem a informação nova que eu falei para vocês que eu ia trazer. A linha do contorno visível, ou seja, a linha da parte da peça que você está vendo, ela se sobrepõe a uma possível linha tracejada dessa parte de trás aqui, ó, porque é uma parte que você não vê, deveria ser tracejado a representação dela aqui, né? Mas como tem essa outra parte aqui na mesma altura, essa linha sobrepõe. Então fica uma linha contínua aqui. Mas saiba que aqui dentro vai ter a linha tracejada também, só que você não vê, né? Por causa que uma sobrepõe a outra. Agora, esse rebaixo aqui, eu não vejo ele, mas eu sei que ele existe nessa altura aqui, ó. Eu sei que ele existe nessa altura. Pessoal, é por isso que é importante ter as 3 vistas essenciais. Por exemplo, ó, na vista superior eu não consigo todas as informações da peça. Na vista frontal eu consigo ver exatamente a altura da peça, né? A altura dos rebaixos, etc, né? Nesse caso, precisaria da vista lateral esquerda para fazer essa peça? Não, porque se eu tivesse aqui, ó, aqui eu já tenho a largura, aqui eu já tenho a altura da peça, já tenho todas as informações para fabricar ela. Agora, por questão de beleza de projeto, por questão de trabalho, a gente acaba botando as 3 vistas nesse caso, mas eu poderia suprimir essa vista aqui. Agora, no entanto, ela apresenta uma linha tracejada, vocês podem observar aqui, que está aqui, ó, representando esse rasgo de ponta a ponta aqui na peça, né? Então aqui, ó, esse é o modelo e essa aqui é o seu desenho técnico, ou as suas vistas ortográficas, ou as suas projeções ortográficas, ou ainda a sua projeção ortogonal. Tanto faz o nome que você vai escolher, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui falando comigo. Alguma coisa que eu tô passando aqui. Carlos aqui falou para mim que tá ok. Beleza, Maria, tamo junto. Delcio, eu quero fazer o curso de AutoCAD. Vamos chegar lá, Deus quiser. E Luiz Fernando Carvalho, boa noite para todos. Boa noite também, Luiz. Seja bem-vindo aqui. Joanilson, fazendo aquela presença aqui comigo. Joanilson, seja bem-vindo. Que satisfação ter você aqui comigo também. Trabalhamos junto lá no Senai, eu e o Joanilson, né?
Na verdade, ele foi meu aluno lá, né? Com toda honra, foi meu aluno lá no Senai. Muita história para contar, muito projeto que nós fizemos juntos aqui. Tamo junto, tá bom? Senhores, eu vou dar continuidade, chamar o comando para essa tela agora aqui. Se tiver alguma dúvida, vocês podem ir parando que eu vou respondendo. Chamei o comando para a tela de cá. Beleza. Passando mais um pouquinho. Agora a gente vai falar um pouquinho de projeção ortográfica de modelos com elementos oblíquos. Professor, o que é oblíquo mesmo? Vamos lá. Voltando à aula, a live 2 que eu dei para vocês e voltando também à live de ontem eu falei sobre a parte oblíqua também. Eu comentei na de ontem. Não, comentei na de anteontem, né? Se você perdeu também, depois eu vou deixar um link aqui para você acessar essas lives, tá? Quem tá vendo pela primeira vez. Mas linha oblíqua, gente, é como se eu estivesse pegando aquela régua que eu mostrei para vocês, né? E estivesse tombando ela aqui, ó, no meu plano de projeção, assim, tombando. Eu fiz esse exemplo ontem para vocês. Eu tenho uma reta inclinada, mas quando eu vou representar ela no plano, eu vou ter certa deformação. Eu vou usar esse exemplo aqui, esse modelo, é um modelo simples, tá? De desenho técnico, com essa parte aqui para poder mostrar a ocorrência de linha oblíqua. Passando mais um pouquinho, olha, na vista frontal, eu enxergo com total clareza todas as informações, tanto as partes retas, paralelas, né? Tanto quanto essa parte inclinada, eu enxergo com total plenitude aqui. Agora, quando eu olho ela de vista superior, como vocês estão observando aqui, eu tenho essa parte que ela é inclinada. A gente sabe que ela tem esse tamanho. Só que quando eu vou representar ela aqui em cima, quando eu me afasto ao infinito, volta aquele raciocínio do Google Earth, né? Aquele programa, aquele aplicativo que eu olho o bairro. Quando eu me afasto ao infinito, eu não percebo que é uma montanha, eu vejo uma linha reta, né? A mesma coisa que acontece. Eu não percebo que isso aqui é uma linha inclinada, que é uma parte inclinada. Eu desenho ela como se fosse uma parte reta. Aí olha o tamanho da perda que tem, olha o tamanho que ela tem na peça real e olha o tamanho que ela fica representada. Olha, essa primeira linha aqui representa essa linha e essa segunda linha aqui representa a parte de cima, como vocês podem observar, né? Então eu tive uma redução significativa aí do meu modelo, olhando de vista superior. E aqui, ó, dá a ideia, essa achurazinha que foi feita aqui, é para indicar justamente essa parte, essa perda que nós temos aí na inclinação, né? E na parte lateral esquerda o mesmo acontece. Claro que a perda aqui é menor, mas como tem uma inclinação, olha, perceba aqui que é um rebaixo, ela tá achurada aqui para vocês verem, né? Eu tenho uma perda também do tamanho quando eu olho essa peça de lateral esquerda. Em resumo, se eu tiver partes oblíquas, ou seja, linhas inclinadas fora do eixo isométrico da peça, quando eu for representar, ela vai ter uma perda de tamanho, tá bom? Isso também a gente consegue ajustar com o instrumento, né? Puxando o esquadro, na hora que a gente vai desenvolvendo as práticas, tá? Aqui. Vai sim, Carlos, eu vou falar bastante. Tuberia, que eu entendo que você está falando do tubista, né? Que é a tubulação industrial. Vai sim, eu vou falar bastante disso. Um pouquinho mais além, vou falar disso sim. Então, olha, se eu estivesse olhando esse modelo aqui agora, eu tenho a vista frontal aqui no plano de projeção, a vista lateral aqui no plano, com as suas respectivas reduções, e a vista superior. E eu tenho aqui agora o desenho técnico, né, de fato, reduzido aqui e reduzido um pouco aqui. E quando eu falo para vocês que é só botar a régua e conectar, mesma coisa se aplica aqui, ó. O chanfro termina aqui. Se eu colocar uma régua aqui reta, eu tenho aqui, ó, onde ele termina o chanfro. E se eu colocar uma régua aqui reta, eu tenho aqui onde começa o chanfro. Então perceba que ela é inclinada aqui, mas aqui ela fica reta, né? Aqui está a minha perda, né, do valor da peça aí, da parte inclinada. Ah, professor, então eu precisaria com certeza da vista frontal para saber que tem uma parte chanfrada, com certeza, né? Se eu não tivesse essa parte aqui, essas duas vistas aqui não daria para eu entender o que é esse desenho. Engraçado também que só de olhar esse desenho aqui, para você que já está levando isso firme comigo, está me acompanhando aqui, você já deve conseguir, olhando o desenho, imaginar como é que é a sua perspectiva isométrica, né? Que ele dessa forma aqui. O bom treino é isso, inclusive, né? Agora, exemplos de peças e suas vistas ortográficas. Eu vou trazer para vocês vários exemplos de peças e suas vistas ortográficas. Vou começar aqui pelo primeiro aqui, que é o prisma com rebaixos. Esse prisma aqui, ele tem um rebaixo desse lado e tem um rebaixo desse lado. A vista frontal dele eu veria dessa maneira. A vista superior dele eu enxergaria isso e essa parte rebaixada aqui. Ficaria dessa maneira, ó. Me afastei ao infinito, não percebo o desnível, tá vendo? E se eu fosse olhar de lado esquerdo, eu veria isso e deveria representar esse lado aqui em linha tracejada. Só que essa altura aqui é a mesma altura dessa linha contínua. E a linha contínua sobrepõe a linha tracejada. As vistas ortográficas ficariam dessa forma aqui, ó. Alinhadas ou espaçadas ao mesmo tamanho, alinhadas, tá vendo? Por exemplo, se eu olhando esse modelo aqui agora, eu tenho uma escada dentro da peça, como se fosse uma escada. Vamos falar dessa forma aqui, a forma mais feinha, assim, digamos, né?
Se eu olhar a vista frontal, eu não tenho prejuízo nenhum com o meu desenho. Eu estou conseguindo mostrar para vocês todas as informações de vista frontal. Agora, se eu imaginar eu tombando essa peça aqui para olhar ela por cima, aí eu boto ela aqui embaixo, né, terceiro diedro. Se fosse lá em Portugal, igual nosso amigo Carlos está lá me assistindo, ela ficaria na parte de cima, né? Opa, volta um pouquinho aqui. Ela ficaria aqui na parte de cima, tá? Então, se eu fosse colocar essa vista aqui na parte de cima, seria no terceiro diedro. Aqui eu estou no primeiro diedro. Como eu vejo essa parte aqui, eu vejo essa parte e essa parte, eu represento todas elas de forma bem visível, né? E essa vista aqui, se eu tombar ela pro lado de cá, ó, jogando pro lado de cá, se eu tombar essa vista aqui, eu vejo só essa parte lisa aqui de trás. Aí vem o que eu estou explicando para vocês desde o começo da aula. O desenho técnico todo é feito com lápis 2B. Aqui eu tenho um rebaixo e aqui eu tenho um outro rebaixo, que não são visíveis quando eu olho a peça daqui. Esses rebaixos eu tenho que representar a existência deles. Basta eu apoiar a régua aqui, que eu já consigo riscar ele aqui, e basta eu apoiar a régua aqui, que eu já consigo riscar ele aqui, ó, por linhas tracejadas, feito a lapiseira. Só voltar para falar mais uma situaçãozinha aqui para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguns comentários aqui para mim, para a gente matar esses comentários. Aqui o Moisés. Moisés, acho que é a primeira vez que eu estou falando com você aqui. Seja bem-vindo, meu querido. Espero que você esteja gostando aqui da nossa brincadeira. Estou registrando o número de cada um de vocês aqui na minha agenda, tá, gente? Para poder depois eu falar já nomeando vocês, porque muita gente me adicionou de uma vez só. Tô aqui, Carlos também é professor. Vamos ter aulas de tubulação, sim. Nós vamos falar de tubulação, sim. Faço sim, Moisés. Trabalhei 10 anos aí como caldeireiro da minha vida. De caldeireiro a técnico de planejamento, né? Então, 10 anos envolvido aí com essa área. Depois que eu comecei a me envolver com a área acadêmica, de instrutoria e tudo mais, né? Mas tenho bastante experiência com tubulação e caldeiraria no geral. Minha vida foi dentro disso aí, praticamente. Meu desenvolvimento profissional, pessoal, foi dentro disso aí. Deixa eu ver aqui, Moisés, vai dar certo. Já tá dando, Moisés, Deus quiser. Pessoal, deixa eu conversar uma coisa aqui com vocês muito importante. Primeiro, nós estamos num momento muito delicado, tá? O mundo, vocês estão acompanhando, nós estamos aqui nessa condição, nessa agonia, inclusive eu estou dando essas aulas para vocês aqui gratuitamente, porque estou parado também na minha escola que eu trabalhava, estou parado aqui nas indústrias, né? Essa coisa toda, tá só os serviços essenciais. Eu comecei a fazer isso de bom coração, acho que é a minha forma de contribuir com todo mundo, né? Trabalho na empresa de treinamento. Só que, pessoal, a grande verdade é o seguinte, as empresas que não vão parar, certamente, o agronegócio não para, se parar o mundo morre de fome. E as empresas que são as indústrias de base, né? Quando eu falo indústria de base, estou falando de petrolífera, concreteira, siderúrgica. Essas empresas não param. E se você é do setor de manutenção, você já deve ter percebido que as equipes de manutenção, por mais que nós estejamos em pandemia, elas estão trabalhando e estão executando seu trabalho. O que é que eu quero dizer com isso tudo, gente? Porque nós somos, vamos botar que a gente é privilegiado. Nós que somos da questão da área da indústria, nós somos privilegiados porque quando voltar, nós vamos voltar já executando nossas atividades. No caso, eu com instrutoria, e o pessoal de manutenção ainda está trabalhando, eu tenho conversado com muita gente aqui online, tá? E eu estou falando isso tudo porque tem muita gente me pedindo, além da mentoria que eu estou fazendo, tem me pedindo um curso. Gente, eu trabalho aqui numa empresa, que é uma empresa de treinamento, tá? E essa empresa ela tem períodos de abrir e períodos de fechar esse curso. Aí eu falei com eles o seguinte, falei, olha, apesar da mentoria que eu estou fazendo, tem gente querendo esse curso, tem gente me procurando para fazer um curso, e eu queria abrir uma turma de desenho técnico para atender esse pessoal que está querendo, que está aí, buscando mais informação, até porque o que eu trago aqui acaba sendo limitado pelas informações, por eu não conseguir desenvolver uma prática de fato com vocês, né? E eu falei isso com a empresa, aí o pessoal falou, gente, João, mas está fora do período de abrir, mas se você quiser a gente abre. Então assim, eu consegui essa liberação aqui com a nossa empresa para poder rodar essa turma, então assim, vou abrir o período de inscrição para vocês entrarem aí no curso e vou falar para vocês o seguinte, eu vou continuar minhas mentorias normais, naturais aqui, vou entrar em outros campos ainda, mas eu vou abrir aqui uma turma especial, tá? Obviamente que o número limitado de alunos, senão eu não dou conta, senão vai vir um monte de gente falando comigo, professor, eu fico perdidinho, né? Mas eu queria abrir uma turma especial, mas quando eu falo especial, é especial assim, ó, é o aluno e o professor. Por que eu tô falando isso? A turma que eu tô querendo abrir, o camarada vai desenvolver o curso dele, vai ter uma mentoria comigo. Eu quero dar essa mentoria, eu quero acompanhar, eu quero ver você filmando com o seu celular em cima, você desenvolvendo a atividade, e eu poder falar para você bem assim, ó, meu querido, você tá errando aqui, você tá errando lá, você tá errando cá, acolá e por aí vai. Não, aqui você tá acertando, beleza, parabéns, mas eu quero fazer esse acompanhamento com a galera que for fazer comigo. Então, para essa galera que tá me acompanhando na live, eu vou fazer o seguinte, os meninos vão botar o link para vocês aqui agora. Eu abri uma turma extra
para vocês desenvolverem esse curso, além da mentoria que eu estou dando, para vocês desenvolverem esse curso e ter a minha mentoria diariamente aí, nessa questão de tirar dúvida e acompanhar o desenvolvimento de vocês. E também, o mais interessante, eu vou fazer uma aula extra para vocês ali, ó, dentro da nossa própria plataforma. Esse vídeo que fica rodando no começo, né, é a nossa plataforma. Eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer uma mentoria ali dentro para vocês, usando nossa própria plataforma, de uma aula ao vivo com vocês. Eu aqui acompanhando vocês fazendo, eu falando, olha, melhora isso aqui, olha, ajusta aquilo ali. Eu vou fazer isso, essa daí eu pretendo fazer pelo menos uma vez por semana. Só para vocês terem noção do que eu tô falando, gente. Esse tipo de trabalho que eu faço dentro da indústria, assim, pra vocês terem noção, a indústria chega umas situações que a gente pegou aqui agora, é 5, 6 mil reais por semana de consultoria. Né? Eu estou aqui me colocando à disposição de vocês que forem fazer a aquisição do curso para ter isso comigo ali, ó, semanalmente, diariamente, e eu acompanhando vocês, tá bom? É o carinho que eu estou fazendo, é um gesto de contribuição, estou abrindo aqui uma turma fora do período normal, natural, que os períodos normais naturais é entre 5 e 10 de cada mês que a gente abre um curso, outro aqui, porque tem que gerenciar essa turma toda, tem professor envolvido, né? E a gente fica ali dando resposta ao aluno e tudo mais. Então, para você que tem esse desejo, eu vou liberar o link aqui, eu vou fazer isso até segunda-feira mais ou menos, vou liberar esse link especial que vai dar acesso a essa turma para mim. Tá bom, gente? Para eu ter esse carinho, para eu ter esse acompanhamento com vocês. Beleza, pessoal? Espero que vocês estejam gostando desse material que eu estou trazendo para vocês. Eu estou aqui me desdobrando para fazer o melhor, para trazer o melhor. Hoje eu estava estudando aqui para vocês a forma de colocar uma câmera profissional me filmando ao invés da tela do notebook, né? A câmera profissional me filmando para ficar a imagem melhor e tudo mais. Aí acabou que deu essa agarrada que vocês viram no começo. Mas é isso. Eu vou aqui nos comentários agora ver o que vocês estão falando comigo. Rodolfo falou aqui, carinho. Deixa eu puxar um pouquinho mais para baixo. Delcio está querendo curso de AutoCAD. Delcio, inclusive, está fazendo curso comigo da turma anterior, né, Delcio? Delcio está me acompanhando aqui. Delcio, depois bota aí se você está gostando ou não. Fala pro pessoal aí o que você está achando do curso, da tratativa que nós estamos te dando aqui. Depois comenta com o pessoal aí. E, inclusive, Delcio, eu vou botar você também nessa turma, tá? Essa que eu falei das mentorias que nós vamos fazer aí semanalmente, que eu vou acompanhar vocês via Zoom, né, via o aplicativo da nossa própria plataforma, que eu vou acompanhar vocês. Aí Delcio, eu vou poder acompanhar os seus também. Eu vou te colocar nessa turma também, até como um carinho aí, como um brinde para você, beleza? Da sua eu não tinha feito esse tipo de comentário, né? Mas eu vou colocar você. Deixa eu descer para ver se tem mais alguém falando. Bom, pessoal, eu vou ficar mais um pouquinho aqui online, ver se tem mais alguém querendo tirar alguma dúvida comigo da aula de hoje. Fora isso, tamo junto. Delcio, já tá dentro, meu irmão. Já vou botar você aqui já. Só a gente abrir a inscrição aqui dessa nova turma que tá entrando agora, que você já vai estar com a gente. Alisson, cheguei atrasado. Alisson, vou te fazer um convite especial, meu querido. Você não vai ficar prejudicado, não. Eu vou subir esse vídeo agora pro YouTube, tá? E você vai poder acompanhar tudo que eu tratei na aula de hoje. Bastante coisa interessante. E no finalzinho ainda fiz um convite para vocês, uma situação extra que eu consegui aqui na empresa. Beleza? Poxa, Alisson. Poxa, sacanagem, você chegou agora, mas tá bom, tamo junto. Galera, basicamente era isso aí que eu queria tratar com vocês hoje. Já tô esquentando os motores também para chegar em desenho mecânico, beleza? Valeu, pessoal, um abraço e até amanhã. Nossa, eu ia falar pra...